Vá pra lá, praga ruim. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Sendo um personagem cujas histórias se passam numa espécie de mistura do continente africano com a Índia, é muito comum que o fantasma enfrente feiticeiros. Na maioria das histórias escritas por Lee Falk em que os feiticeiros aparecem, eles são retratados como charlatães. Isso não significa que eles não sejam perigosos, porque apesar de ser charlatães, eles têm um grande poder dentro das tribos, principalmente por uma questão da tradição de respeitar e obedecer a palavra dos feiticeiros. Dentre os vários que o fantasma já enfrentou ao longo da sua carreira, um deles merece destaque, é o feiticeiro Rohogan. A primeira aparição de Rohogan foi na tira diária de número 116. A tira se intitulava The Witchman, foi publicada entre 10 de janeiro de 72 e 8 de abril do mesmo ano. Texto de Lee Falk, arte de Cy Berry. Ali Rohogan é apresentado como feiticeiro da tribo Oogan e ele era o líder dos feiticeiros. Logo no início da história a gente fica sabendo que uma epidemia de uma doença estranha vinha se espalhando pela selva. O Dr. Lamanda Luaga, presidente de Bangala, envia médicos em missão humanitária, mas eles não são recebidos pelas tribos. Nem mesmo quando o Dr. Luaga manda forças do exército para atuar junto a essa epidemia, eles conseguem encontrar as tribos. É então que Luaga pede ajuda ao único homem que ele sabia ser capaz de enfrentar o poder dos feiticeiros. Nós sabemos quem é esse homem, o bom e velho Espírito que Anda. O fantasma então se dirige até o Pico do Destino, que era o lugar de reunião dos feiticeiros comandados por Rohogan. Ali ele quase é capturado pelos feiticeiros, afinal de contas ele é visto como um intruso, e eles acreditam que o fantasma morreu, porque durante a perseguição o fantasma pula do pico e cai nas águas de um rio que passava próximo. Ninguém poderia sobreviver a uma queda daquelas, e então Rohogan começa a espalhar pelos tambores que ele havia matado o fantasma. Não demora muito para a notícia se espalhar pela selva, causando uma grande comoção. O fantasma retorna para a Floresta Negra e quando Guran pensa em comunicar a todos que ele estava vivo, ele diz: não, vamos deixar Rohogan achar que eu realmente morri. É assim que nós vamos acabar com o domínio dele, nós vamos desmoralizá-lo. E o fantasma não faz a menor questão de se esconder, ele continua andando para ser visto aqui e ali e começar a semear a dúvida entre as pessoas. Ao fazer um relatório para Luaga, o fantasma explica que quem estava atrapalhando o acesso dos médicos às tribos eram exatamente os feiticeiros comandados por Rohogan. Luaga faz então um pronunciamento à nação dizendo que ele estava enviando auxílio médico, que os nativos não tinham que temer aquilo. Rohogan não aceita isso e desafia Luaga. Ele diz que vai acabar com Luaga usando para isso um boneco de voodoo no qual ele espeta pregos. Luaga acha graça nessa superstição, porque embora Luaga tenha sido alguém que cresceu na selva, ele também é um homem instruído. Então ele acha graça nisso. Entretanto, repentinamente Luaga começa a adoecer. A fraqueza de Luaga é visível, ele vai realmente decaindo fisicamente, chegando a precisar da ajuda do fantasma para se manter de pé num pronunciamento, numa aparição à nação. E todos começam a sussurrar que Rohogan tinha conseguido, que Rohogan estava conseguindo matar o presidente Luaga usando magia. Entretanto, o fantasma, que é um cara muito sagaz, percebe que devia haver alguma coisa a mais naquilo ali. Ele percebe que Luaga estava com alguns sintomas estranhos e ele diz: você é um ótimo médico, se fosse eu apresentando esses sintomas, o que você diria? Luaga faz uma anamnese e pensa: isso são sintomas de envenenamento. Então
o fantasma tem uma ideia. Ele chama o cozinheiro do Palácio Presidencial dizendo que o presidente estava com fome. E nós vemos o cozinheiro botando alguma coisa na comida de Luaga. Quando o cozinheiro leva o prato, o fantasma ordena que ele coma. E ele se recusa. Ele ainda tenta fugir, mas o fantasma o captura. E então, depois de muito espremê-lo, o fantasma descobre toda a verdade. Aquele cozinheiro era também da tribo dos Oganos, dos Woogans, a mesma tribo de Rohan. Então, meu Deus, é tanto nome parecido, não sei como é que às vezes eu não me confundo. E ele conta que foi chamado até a sua tribo porque sua mãe estaria doente. Ao chegar lá, ele descobre que a mãe dele estava bem, mas o feiticeiro Rohan o ameaça, dizendo que iria usar sua magia para acabar com sua mãe caso ele não fizesse o que Rohan ordenasse. E então Rohan dá a ele um vidrinho com um líquido para que ele colocasse aos poucos na comida de Luaga. Tratava-se de suco de banga, um produto realmente venenoso e muito prejudicial a longo prazo, que poderia inclusive causar a morte. O simplório cozinheiro tinha obedecido Rohan com medo da sua magia e não percebeu que essa magia não existia. O simples fato de Rohan ter mandado que ele colocasse aquilo na comida de Luaga já era prova disso e ele não tinha se dado conta. Santa ingenuidade. Sabendo qual o veneno a qual tinha sido exposto, Luaga foi capaz então de administrar em si mesmo o antídoto. E é então que a primeira parte da história termina e o fantasma parte novamente para o Pico do Destino para dar fim ao domínio de Rohan. Rohan continua dizendo que matou o fantasma, e qual não é a surpresa dele e dos outros feiticeiros ao ver o fantasma surgindo em pessoa para acabar com a festa dos feiticeiros. A história termina com Rohan capturado e desmoralizado, pois o fantasma, depois de tê-lo pego, colocou-o no cavalo e foi levando-o para Bangala para ser preso. Só que nesse caminho ele vai passando perto das várias tribos que vem a desmoralização de Rohan. É uma forma, inclusive, que o fantasma encontra de pôr fim ao domínio dos feiticeiros, que aos poucos vão perdendo o seu poder dentro das tribos. Mas essa não foi a última vez que nós vimos Rohan. Um personagem tão bacana não podia realmente ser deixado de lado. Em 1983, Rohan retorna em uma história brasileira. Exatamente, uma história produzida pela RGE que licenciava o fantasma, podendo criar novas histórias. Trata-se de A Revanche de Ogano. Não estranhem o nome diferente, porque quando a história original foi publicada aqui no Brasil, quando a história O Feiticeiro foi publicada no Brasil, em 1973, ela recebeu o título de O Feiticeiro Ogano. Eles fizeram uma adaptação do nome e por isso a história brasileira tem o nome de Ogano, A Revanche de Ogano. Essa história foi publicada no Almanaque do Fantasma número 16 daquele ano, 1983. Ela foi escrita por José Menezes e não há a indicação do artista. Eu acredito que seja o próprio José Menezes ou talvez o Valmir Amaral ou um outro artista da RGE. A gente sabe que muitas das histórias da RGE não traziam a devida indicação dos artistas envolvidos. Se alguém souber quem é o artista dessa história, bota aí nos comentários para a gente poder complementar essa informação. Nessa história, Rohan está um pouquinho diferente de como ele tinha aparecido na primeira vez, mas isso não interfere em nada. A história começa com um avião em uma missão secreta conduzindo um novo artefato, que é dito ser um artefato de alta precisão. Quando ele está sobrevoando Bangala, ele acaba sofrendo uma interferência eletrônica vindo de uma potência na Europa Oriental. A gente sabe que é a União Soviética, uma alusão à União Soviética, pois nós vivíamos ali exatamente aquele momento da Guerra Fria. Enquanto isso, o fantasma está passando com Rex próximo ao Pico do Destino, o Pico dos Feiticeiros, e ele fala que ele tem que manter aquilo ali sob vigilância, principalmente agora que Rohan foi solto. A gente lembra que Rohan terminou a história original
preso e aqui ele foi solto e voltou lá, embora os feiticeiros tenham perdido muito do seu crédito junto às tribos. Acontece que o avião vai cair exatamente próximo ao pico dos feiticeiros e Rogan diz que aquilo ali era um sinal dos deuses. O piloto consegue saltar de paraquedas e o avião se choca contra as árvores. Enquanto o fantasma estava resgatando o piloto, que acabou ficando inconsciente e caindo nas águas do rio, Rogan e os outros feiticeiros vão até os destroços do Pássaro de Ferro e encontram um objeto que emitia um bip. E então Rogan diz que aquilo ali era uma mensagem dos deuses. Ao mesmo tempo, a potência oriental manda que seus homens ali da localidade fossem atrás dos destroços do avião para apoderar-se, de todas as informações que eles pudessem. A aventura vai se desenrolando de uma forma muito interessante, porque o piloto revela que o artefato que estava dentro do avião era uma bomba potencialmente perigosa e que havia a possibilidade dela ter se ativado no momento da queda. Rogan leva a bomba para o pico dos feiticeiros e a coloca em um altar. Os agentes inimigos vão seguindo o sinal que eles tinham a partir do contador Geiger para poder chegar até o artefato, enquanto o fantasma e o piloto também estão tentando encontrar o artefato. Ou seja, todo mundo quer esse negócio. Os agentes estrangeiros chegam primeiro e eles tentam barganhar aquele objeto junto aos feiticeiros. Eles percebem logo que ia ser problemático tentar ficar com eles, pois os feiticeiros acreditavam que aquilo ali era uma coisa dos deuses, e então eles resolvem se aliar de uma certa forma, fazer aquela camaradagem, dão aos feiticeiros, dão a Rogan um veneno diferente que sai, não se sabe da onde, E aí o Rogan, não, você vai ser nosso amigo porque você me deu algo ainda mais poderoso, e eles resolvem que vão esperar anoitecer para poder se apoderar da bomba. Enquanto isso, o fantasma e o piloto estão lá escondidos, também aguardando o anoitecer, pois o piloto precisava usar um dos seus equipamentos para desativar o artefato. E gente, a aventura é muito simples, até porque é basicamente isso, é basicamente um tentando pegar o artefato antes do outro. Os caras chegam a drogar o piloto para que o piloto dissesse a eles tudo o que eles queriam saber sobre a bomba, sobre como desativá-la. Os feiticeiros acham que eles são amigos porque defenderam o artefato. No final das contas, o fantasma em pessoa acaba sendo capturado pelos feiticeiros e é ele é colocado de pendurado no alto do pico, E é muito assim, é uma aventura muito intensa, muito cheia de reviravoltas, e a gente vê aí a loucura de Rogan, que ele cada vez mais acredita ser um escolhido dos deuses. E, gente, o trabalho de arte nessa história é impressionante, cara. É muito bonito, é uma arte realmente muito bacana. A gente tem uns quadros grandes e no desenrolar da história o próprio piloto salva o fantasma. Os agentes orientais acabam sendo cercados pelos feiticeiros, um deles é morto e o final da história é aquele que a gente espera. O agente oriental sobrevivente é capturado pelo fantasma e Rogan, que pensa inclusive em envenenar as águas do rio, ele acaba morrendo por envenenamento radioativo. Ele termina a história caindo, lá da cachoeira, porque ele foi envenenado pela radiação do artefato. A gente poderia até pensar que essa foi a última vez que o fantasma teve que lidar com Rogan. Mas não. Em 1992, o Tim Fantomen publica Rogan's Revenge. É uma história escrita por Lennart Moberg e com arte de Jean-Yves Mitton. Essa é uma história que continua diretamente a aventura original escrita por Falk. Ela não considera a história brasileira, talvez porque a história brasileira até então não havia sido publicada lá fora, era uma história desconhecida fora do Brasil. Aliás, ela permanece inédita fora do Brasil, ela não foi publicada em outros lugares, pelo menos de acordo com as informações que a gente tem aqui. Então é uma história que não foi lida
pelo Team Phantom. Talvez por isso que ela não seja levada em conta. Nessa história, Rogan é libertado após ter cumprido sua pena. Inclusive é dito que durante o período dele na prisão ele trabalhou na biblioteca e o diretor da prisão espera que ele não volte a cometer crimes, que ele aproveite essa experiência para levar uma vida mais honesta. É claro que Rogan não vai fazer isso. Assim que ele sai da prisão, ele vai até um bar nos arredores de Morristown procurar um sujeito que havia sido indicado a ele por um colega de cela. Esse sujeito era um ex-combatente do Vietnã, um boina verde, que não conseguiu voltar a ter uma vida normal após o conflito. Então ele passou a atuar como mercenário, aceitando pagamento para qualquer tipo de serviço que envolvesse o combate e, não raras vezes, o assassinato. Rogan o contrata para matar o fantasma. E é claro, como é que ele vai pagar por isso? Acontece que Rogan retorna ao pico do destino e ele desenterra um pequeno tesouro que ele havia mantido guardado ali, escondido, que nem mesmo os outros feiticeiros sabiam da existência desse tesouro. Aqui nós vemos como é que vai sendo enfatizada a questão do charlatanismo de Rogan, ao passo que na história da RGE ele era visto quase como um fanático religioso, né? Olha a diferença que a gente tem aqui. Mas contratar um ex-boina verde para matar o fantasma é apenas parte do plano de Rogan. Ele muda o visual usando maquiagem para cobrir a marca da caveira que ele carrega e se apresenta no Palácio Presidencial como sendo Ray Luther, representante de uma companhia de petróleo norte-americana. Segundo ele, a sua empresa detectou que próximo ao Pico do Destino havia uma grande jazida de petróleo, que isso poderia inclusive ser muito proveitoso para Bangala. Luaga fica empolgado porque isso realmente seria bom para o país, mas é necessário pensar nas questões, nas implicações ecológicas, ambientais envolvidas. Enquanto Luaga está distraído olhando para o mapa, Rogan joga alguma coisa no seu café. Voltando à floresta, nós descobrimos que o chefe dos Vambese foi sequestrado por um homem branco fortemente armado. O fantasma parte em perseguição desse sujeito e estranha o fato de que ele não parece estar fazendo um grande esforço para esconder os seus rastros. É então que o fantasma percebe: eu estou caindo numa emboscada. Nesse momento, o mercenário joga contra o fantasma uma faca que se desvia por pouco, né? Ele chega inclusive a ser ferido. Percebendo de onde a faca tinha partido, o fantasma se esgueira pela mata até o local onde ele sabia que estaria o seu atacante e não encontra ninguém. Ele percebe que está diante de alguém realmente muito habilidoso. E é fato, o fantasma está enfrentando alguém que é páreo para ele. São raras as vezes que a gente vê o fantasma enfrentando alguém que consegue combatê-lo de igual para igual. O mercenário arma uma arapuca usando o chefe Vambata, o chefe dos Vambese, colocando ele de pendurado acima de uma fogueira. Ele esperava que o fantasma corresse para ajudar seu amigo, mas o fantasma não chegou onde chegou sendo ingênuo. Ele se esgueira por cima das árvores e puxa o chefe Vambata para cima. Vendo que o seu prisioneiro foi suspenso para cima das árvores, o mercenário calcula mais ou menos e consegue atingir o fantasma com um tiro, como se ele tivesse visão de raio-x. O fantasma chega a dizer isso, mas o fantasma devolve o fogo, né? E aí, cara, é muito legal. O embate entre os dois vai se desenvolvendo de uma tal maneira que a gente vê o fantasma sendo ferido repetidas vezes e ainda assim dando combate ao sujeito, né? O próprio mercenário chega a dizer que o fantasma faz jus ao nome, né? Foi atingido, mas sumiu, levando o prisioneiro. O fantasma liberta o chefe Vambata, que volta para sua tribo, enquanto ele vai atrás daquele sujeito que o estava atacando. O mercenário havia recebido instruções de Rogan para levar a luta até o Pico do Destino. Quando ele estava lá enchendo seu cantil, ele estava pensando: bom, o fantasma vai vir atrás de mim, mas eu tenho vantagem. Ele está ferido, tá lento, e aí eu posso planejar o ataque. É nesse momento que
o cantil dele é atingido por um tiro certeiro e ele fica impressionado como é que aquele homem ferido teria sido capaz de segui-lo com tanta rapidez. A luta entre os dois vai se desenvolvendo e a gente não vê nenhum deles tendo vantagem. Nesse momento, a história volta para o Palácio Presidencial e nós descobrimos que Luaga havia nomeado aquele senhor Luther como sendo vice-presidente do país, pois há uma cláusula na Constituição que permite que Luaga faça isso. Nós percebemos que Luaga não está no seu juízo perfeito, é porque Luther o estava controlando a partir daquele medicamento que ele depositou no seu café. Embora haja questões burocráticas para efetivar a vice-presidência de Luther, ele tem um plano muito bem amarrado. O presidente e Luther, Hogan, partem para fazer uma vistoria na área do Pico do Destino. Cada um vai seguir em um helicóptero diferente. Até mesmo os soldados percebem que Lamanda Luaga estava agindo quase como se fosse um robô. Voltando para o Pico do Destino, lá está o fantasma enfrentando o mercenário, que é um homem tão habilidoso na luta na selva quanto ele. Afinal de contas, o cara lutou no Vietnã. O fantasma escapa de diversas das armadilhas que o mercenário coloca para ele, e esse mercenário vai ficando cada vez mais intrigado. Quem é aquele homem, né? Ele está dizendo assim, ele é bom, eu tenho a sensação de que ele não está atirando em mim de maneira letal. Ele chega, então, no final das contas, os dois vão se enfrentar só na pistola. Realmente o enfrentamento é fantástico, até que finalmente o mercenário encurrala o fantasma pelas costas e atira diversas vezes nele, apenas para descobrir que tratava-se de um boneco. O fantasma aparece diante dele sem o uniforme e ele questiona, ele prende finalmente o mercenário, mas ele quer saber quem o contratou, por que afinal de contas ele está fazendo aquilo. É nesse momento que chega o helicóptero com Luaga, o que faz o fantasma se distrair e ser atingido por um potente soco do mercenário que automaticamente pega sua arma, mas o fantasma consegue se livrar dele novamente. Os dois saem literalmente no braço. Neste momento, eles começam a ser atacados por tiros de metralhadora vindos do alto. Hogan, em um outro helicóptero, ataca o helicóptero onde estava Lamanda Luaga. O fantasma corre para salvar seu amigo e o mercenário acaba sendo atingido diversas vezes. Hogan então vê os seus velhos inimigos, Fantasma e Luaga, mortos no pântano que fica aos pés do Pico do Destino, e ordena ao piloto que não fale nada, e voltam para Bangala. Só que Luaga não havia sido morto, muito menos o fantasma. O fantasma vai até o mercenário que, com suas últimas forças nos seus últimos momentos de vida, diz o nome de quem o contratou: Hogan. Hogan, no Palácio Presidencial, está aguardando que seja validada a sua presidência agora que Luaga está morto, segundo ele. É quando ele recebe um bilhete, e no bilhete a marca da caveira. Ele percebe então que o fantasma ainda está vivo, mas isso na cabeça dele não é possível. Ele passa a mão no rosto, tirando a maquiagem que cobre a marca da caveira, e ele vai ficando cada vez mais assustado. Ele vai tomar uma bebida e lá está a marca da caveira no rótulo, e ele fica cada vez mais apavorado, sai correndo apenas para dar de cara com o fantasma. É assim que toda a tramóia de Hogan é desvendada. E mais uma vez o fantasma foi capaz de salvar o dia. Ele volta para a caverna da caveira para poder descansar, porque ele realmente está muito ferido, e Hogan volta para a prisão. E assim foi a última vez que nós vimos o feiticeiro Hogan, pelo menos até agora. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam aqui na descrição do vídeo. Você ajuda o nosso canal a continuar o seu trabalho e vai ter o meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook,
Instagram e Twitter, porque assim, você sabe, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?